Fala pessoal, tudo certo? Seguimos então com o abdômen agudo inflamatório. Hoje eu vou estar falando sobre colecistite. Já fiz um vídeo sobre apendicite e hoje seguimos com colecistite. Bora lá! Só vamos relembrar aí de forma básica o que é um abdômen agudo, antes de eu falar de colecistite. Então o abdômen agudo ele vai ser toda condição dolorosa de início súbito ou evolução progressiva, localizada obviamente no abdômen, de origem não traumática e que requer uma decisão terapêutica rápida. Essa decisão terapêutica ela pode ser cirúrgica ou não. O ponto-chave é que ela tem que ser rápida. Então, a condição dolorosa, de início súbito ou evolução progressiva, localizada no abdômen, de origem não traumática e que necessita de uma decisão terapêutica rápida. Essa é a definição de abdômen agudo. E quando eu falo de abdômen agudo, eu posso dividir em vários grupos. Eu tenho abdômen agudo hemorrágico, eu tenho abdômen agudo perfurativo, eu tenho o tipo obstrutivo, o tipo vascular e tenho o inflamatório, que é onde a colecistite se encaixa. Quando nós entramos no grupo de abdômen agudo inflamatório, nós temos várias patologias aqui. Apendicite aguda eu já falei, hoje eu falo de colecistite, porém tem outras patologias, né? Pancreatite é uma, diverticulite é outra. Tudo que tem it aí no final remete à inflamação, né? Mas hoje vamos de colecistite. Bora! Só para relembrar aqui, a vesícula biliar é um órgão que está localizada sob o fígado, então está lá no hipocôndrio direito. O papel da vesícula biliar é armazenar a bile. Lembrar que não é ela quem produz a bile, né? Quem produz a bile é o fígado. A vesícula só vai armazenar. A vesícula só é um saco ali que armazena a bile. E o papel da bile vai ser emulsificação de gordura, né? Digestão lipídica, aquela história toda. Lembrar então que na alimentação, quando nos alimentamos, nós temos lá o estímulo feito pela CCK. A CCK é um hormônio que vai promover a contração da vesícula. Quando eu contraio a vesícula, eu libero essa bile. A bile vai percorrer ali o ducto cístico. O ducto cístico chega lá no hepático comum, que aí encontra o colédoco. E então aí finalmente a bile chega no intestino para fazer o seu papel. E quando eu tenho inflamação então dessa vesícula, eu tenho aí uma colecistite. Então bora falar de fisiopatologia. Então nesse slide eu já mato aí 2 coelhos com uma paulada só, porque eu já falo da etiologia e já associo diretamente com a fisiopato. Por que eu falo isso? Aqui eu trouxe essa informação falando que a complicação mais comum da colelitíase é a colecistite. Quando eu falo de colelitíase, nós temos aqui cálculos impactados na vesícula. O que esses cálculos vão promover? Quando eu tenho um cálculo impactado, conforme a vesícula se contrai, cada vez que ela se contrai mais e mais, esse cálculo fica mais impactado ainda. Uma vez que a vesícula se estica, ela acaba irritando as terminações nervosas locais. Então, nós temos aqui terminações nervosas que, conforme a vesícula se estica e contrai, nós ativamos essas terminações, aliás, irritamos essas terminações, e isso vai promover aí um quadro álgico, vai levar a muita dor. Eu acabei não falando no início, mas por definição, a colecistite aguda, ela decorre de um bloqueio que dura mais de 6 horas. Então eu tenho que ter essa impactação, esse bloqueio durando mais que 6 horas para ter esse quadro. Pensando nesse quadro de obstrução, a bile vai acabar ficando parada no interior da vesícula. Assim, ela vai agir como um irritante químico. Então a própria bile, essa estase biliar, ela vai ser um irritante químico, um agente irritativo que vai irritar a parede da vesícula. Com isso, a parede da vesícula vai começar a secretar muco, enzimas inflamatórias. E qual que é a consequência disso? Inflamação, mais inflamação, mais inflamação, associando com distensão e também ainda aumento da pressão local. Então até rimou. Inflamação, distensão e aumento da pressão. Quando eu tenho um aumento da pressão intraluminal, aí é a mesma lógica que eu fiz lá na apendicite, né? Tudo isso aí vai facilitar aí um quadro de proliferação bacteriana. Aqui eu trouxe um resumo de tudo que eu falei.
Então vamos lá. Obstrução do infundíbulo, aumento da pressão, inflamação e por fim infecção. O quadro clínico é bem básico de entender. Então eu tenho uma inflamação da vesícula biliar, logo eu tenho dor lá no hipocôndrio direito. E além disso, eu tenho aqueles sinais inespecíficos, né, que já estavam presentes lá na apendicite, vão estar na pancreatite também, como febre, náusea, vômito, né, sinais mais inespecíficos. Mas aqui também eu trouxe falando do exame físico, da importância do exame físico. Então nós temos aqui o ponto cístico, que é onde se localiza a vesícula biliar. E aqui eu vou falar do sinal de Murphy, que é um sinal muito importante, onde nós vamos palpar esse ponto cístico e pedir para o paciente fazer uma inspiração profunda. Conforme o paciente faz uma inspiração profunda, o diafragma ele vai acabar empurrando o fígado, que consequentemente também empurra ali a vesícula biliar, né? Como a vesícula biliar está inflamada, isso vai causar muita dor no paciente. Então, quando o paciente fizer essa inspiração, ele vai referir muita dor. Isso aqui é um sinal de Murphy e ele é muito sugestivo aí, então, de colicistite. É claro que a clínica compatível, então uma anamnese boa e um exame físico bom, já me dão ali fortes suspeitas de colicistite. Porém, também podemos pedir exames de imagem para fazer essa confirmação. Aqui eu trouxe no lado direito uma cintilografia para representar que é o exame de imagem aí padrão ouro nesse quadro. Porém, do lado esquerdo eu trago um ultrassom, que é usualmente o que é mais pedido, o que é mais utilizado para fazer esse diagnóstico, né? Uma vez que é um exame muito bom para ver esses cálculos impactados. Então aqui temos um cálculo impactado no infundíbulo. E essas setas aqui nos mostram aqui um espessamento desse órgão, né, da vesícula biliar. Então lembra lá, quando eu falo de IT no exame de imagem, eu posso ter espessamento de parede, eu posso ter borramento de gordura. E aqui o ultrassom é um exame muito bom para eu confirmar aqui a colicistite. Ainda sobre diagnóstico, mas agora de uma forma clínica, eu trago aqui esses critérios de Tóquio que nos auxiliam aí a fazer o diagnóstico de colicistite. Então nós temos três parâmetros: o A, que diz respeito à inflamação local, o B, que diz respeito à inflamação sistêmica, e o C, que diz respeito a achados no exame de imagem. Quando eu tenho o parâmetro A mais B presente, eu tenho um quadro suspeito de colicistite. E quando nós temos os três parâmetros juntos, nós temos um quadro definitivo. Só aqui, ó, nos achados de imagem, aqui nós temos o Murphy ecográfico. O que seria isso? Quando eu estou fazendo ultrassom, com o próprio transdutor, eu posso fazer aquela palpação do ponto cístico. E isso vai fazer o paciente referir dor. Então, com o próprio transdutor, eu já faço um Murphy de forma indireta, né? No caso, eu não estou palpando e pedindo para ele inspirar. O paciente já vai referir dor só de eu tocar com o transdutor ali no ponto cístico. Então, isso seria o sinal de Murphy ecográfico aqui, que a imagem diz. Com base nos achados da colicistite, nós podemos atribuir um grau de severidade, um grau de gravidade a esse processo patológico. Então, se eu tenho uma colicistite leve, ou grau 1, é uma colicistite com ausência de critérios contidos aí no grau 2 e no grau 3, ou seja, não tem critério nenhum. Se eu tenho uma colicistite contendo aí uma massa dolorosa palpável no hipocôndrio direito, ou sintomas que duram mais de 72 horas, eu tenho uma colicistite moderada, ou grau 2. E quando nós temos aí uma colicistite com presença também de disfunções, disfunções neurológicas, ou respiratória, cardiovascular, renal, aí nós temos aí uma colicistite grau 3, né? O que seria então, o que diz respeito a uma disfunção renal, por exemplo? Uma oligúria ou uma creatinina sérica acima de 2 mg por decilitro. Uma disfunção hepática, tempo de protrombina acima de 1,5. Então, quando eu tenho uma colicistite junto aí com uma disfunção, aí nós temos uma colicistite grau 3, ou seja, uma colicistite grave. Bora terminar aqui com o tratamento, então. O tratamento definitivo, curativo, vai ser a cirurgia, né?
Então, retirar essa vesícula inflamada, o nome desse procedimento é colecistectomia, e ele tem que ser feito. Mas uma questão importante que eu trago aqui é que, uma vez que em 50% dos casos eu vou ter uma infecção bacteriana concomitante, se faz necessário então a utilização de antibióticos, né? Eu preciso então de antibiótico para controle do quadro infeccioso. Quando eu vou fazer uma terapia antimicrobiana, eu vou classificar os pacientes naqueles graus que eu falei antes. Se o paciente é grau 1 ou grau 2, ou seja, leve ou moderado, eu vou fazer uma terapia antimicrobiana antes e no momento da cirurgia. Mas depois, essa terapia vai ser descontinuada. E até 24 horas ela tem que ser descontinuada. Quando eu falo de uma colecistite grau 3 ou grave, além dessa terapia estar presente antes e no momento da cirurgia, ela tem que ser mantida por até 7 dias, de 4 a 7 dias. Aí aqui eu trouxe um exemplo, né, de uma terapia antimicrobiana, então uma ceftriaxona aí com metronidazol. E um resumo então, para ficar claro. Se eu tenho um grau leve, eu vou fazer uma colecistectomia videolaparoscópica. Se eu tenho um grau 2, então uma colecistite moderada, essa colecistectomia ela tem que ser feita em um centro especializado. E se eu tenho um grau 3, uma colecistite grave, vai ser então conservador até a correção da disfunção. O último slide aqui, eu trago uma informação que eu não falei no slide anterior de tratamento, que é o porquê da colecistectomia ser feita em até 72 horas. Então nós temos alguns itens que explicam isso, de uma forma bem simples aqui. Se eu faço em até 72 horas, eu tenho menor tempo operatório, eu tenho menor taxa de complicação, é uma cirurgia mais fácil, então eu estou facilitando aí a vida do cirurgião. Tenho menor tempo de internação, então estou facilitando a vida do paciente. Então são só vantagens aqui, né? O porquê fazer em até 72 horas. E eu encerro aqui a apresentação, relembrando, a colecistectomia é o tratamento definitivo da colecistite. Então, pessoal, era isso. Agradeço aí a atenção de quem viu o vídeo. Valeu, abraço.